Muito bem, o padre Dirceu já deu toque aí. Eu sou aqui da Diocese de Apucarana e tive a oportunidade de fazer o mestrado do ensino social da igreja, na Lateranense, onde o Altair também fez, né, no Instituto Pastoral, né, que é a Lateranense oferece, inclusive o ensino social da igreja está na cadeira da teologia pastoral, porque ela vem justamente ao encontro da pastoral e a pastoral vem ao encontro do ensino social da igreja para nos orientar na nossa caminhada, né? E então eu vou apresentar o que foi pedido para mim é falar, dar uma panorâmica sobre as encíclicas sociais, né? As encíclicas sociais e no percurso como que elas foram se construindo, como que elas foram evoluindo. Mas sempre tem um antes, né? Os nossos bispos, o Papa, ele não me escreve iluminado lá na sua cadeira ou lá no seu quarto. Claro, o Espírito Santo ilumina ele tanto quanto nós, mas ele também escuta. O escutar é muito importante para desenvolver o ensino social da igreja, porque é uma teologia ou é um ensinamento próprio da pastoral. E a pastoral se faz junto com o povo, né? Inclusive, uma das fontes do ensino social da igreja, levantado pelo próprio João Paulo II, né, nas centésimos anos, é a realidade. Então, a realidade, ela nos traz coisas que precisa ser dado luz, né? Então, por isso que o ensino social da igreja, ela nasce dessa realidade que estava acontecendo ali em 1891, quando ela foi lançada, mas um pouco antes disso também teve os agentes pastorais, nós podemos assim dizer, né, as pessoas que estavam envolvidos com os problemas que afligia a sociedade naquele momento. Então, por isso, o desenvolvimento do ensino social da igreja, ele tem acompanhado as grandes transformações. Então, é próprio mesmo da realidade, né? E evidencia, no caso, né, sempre ele se evidencia e nasce dessa realidade, de verdades que são reveladas, no caso, iluminadas pelo Evangelho, e entrelaçam, né, com toda a realidade, onde vai se renovando, vai acontecendo no dia a dia. Por isso, a doutrina social da igreja, ela também, ela organiza a tradição eclesial e a vida social, né? Ou seja, a tradição eclesial, aquilo que a igreja tem, e a vida social, o cotidiano das pessoas. E tem como fonte, quem sistematizou mais essas partes de fonte e organizou foi o próprio João Paulo II, né, nos centésimos anos, quando ele apresenta também como fonte a Sagrada Escritura, né, a tradição, aquilo que os santos padres tanto trouxeram para nós e durante o caminhar da igreja, e a realidade que eu já citei, né, e o magistério, ou seja, a palavra do pontífice, né? Ela vai ser chamada de doutrina social a primeira vez pelo Papa Pio XII em 1950, porque quando o Papa Leão escreveu a Rerum Novarum, ele talvez nem tinha ideia que isso ia chegar onde chegou até os nossos dias de hoje. Então ele não vai chamar de doutrina social da igreja, nós vamos olhando e vamos entendendo como uma sistematização de uma teologia social, de uma interpretação da realidade que vem, né, a partir da Rerum Novarum, e que ela, de certa forma, tem alguns pontos que todas as encíclicas posteriores ao Leão XIII, elas dão laço, elas dão uma ligação ao que a Rerum Novarum falou, né? E o que a Rerum Novarum trouxe para nós, né? Ela trouxe, primeiro, o conflito entre capital e trabalho, que ali estava fervilhando na Europa, né? Com a Revolução Industrial, a questão operária, né? Que é a questão do trabalhador, né? E as transformações que se dão, porque vai para o mundo urbano, vai para as empresas, então praticamente o mundo rural, ele não que ele deixe de existir, mas passa a se ter uma situação muito nova, que é a industrialização, né? Onde
aquilo que se produz com a mão, agora passa a concorrer com as máquinas que vão produzir centenas de peças, por exemplo, de uma roupa, enquanto eu vou produzir uma roupa tecida na mão, né? Teve até nesse período ali a chamada guerra contra as máquinas, que os trabalhadores que trabalhavam com a mão, né, manufaturado, eles jogavam pedra, botavam fogo nas máquinas, a briga contra as máquinas porque estavam tirando o seu ganha-pão, né? Como que você vai concorrer com uma máquina que produz 100 peças e você produz uma peça? Se você vender ao mesmo preço da máquina, você não tem ganho. Então, isso fez com que a igreja pensasse o que que nós vamos dizer para esse trabalhador? O que que nós vamos falar para ele, né? Mas por quê? Porque esse trabalhador, essa trabalhadora, aonde que ele vai bater a porta, né? Vai bater a porta ali da casa paroquial, ali da pastoral que cuida da cesta básica, que cuida do pobre, que está desempregado. Então começa a fervilhar esses problemas nas paróquias, nas bases, aonde vão levar essa problemática até o seu bispo não tem o que dizer, o que que vai dizer, o que que o Papa tem a falar, então vem de baixo as preocupações, né, com o dia a dia, com o cotidiano, com o ganha-pão. Então, por isso, a Rerum Novarum, ela significa, né, a res novae, coisas novas, ela vai discernir a luz do Evangelho. Aqui que vem a beleza, a luz do Evangelho. Com o Papa Leão XIII ainda tem muito da filosofia, tem muito do direito natural, e isso vai percorrer até o Pio XII, né? Somente com o João XXIII é que vai dar uma conotação mais bíblica, mais teológica para a resposta. Mas ali ainda tem, já tem ali o evangelho que vai inspirar o que o Papa Leão vai apresentar para a humanidade com a Rerum Novarum, né? Então, o discernimento à luz do evangelho começa com a posição do Leão XIII, que vai iluminar depois todo o percurso do ensino social da igreja, que vai, hoje, praticamente, você vai pegar a encíclica dos nossos papas, você vai pegar, por exemplo, essa última do Leão XIV, a Magnífica Humanidade, tá recheado de textos bíblicos, o que não era comum lá na Rerum Novarum, mas era o direito natural, era a questão da filosofia, dos direitos morais, éticos, que são importantes, não é que não seja. Mas ela vai evoluindo muito mais agora, né, nos tempos de hoje, principalmente agora com essa do Leão XIV, à luz do Evangelho, como foi com o Papa Francisco, né? Não se fala, você não vai ver uma encíclica do Papa Francisco que não está recheada de textos bíblicos, né? O que o próprio Concílio Vaticano II, com a Dei Verbum, apresentou, né? A palavra de Deus é que ilumina a nossa vida, a nossa ação. Retomamos com força a questão da palavra de Deus. Então, como eu dizia, o pensamento mais filosófico, mais ético, ali moral, claro que tem também teologia, não é que não tenha, ele é muito mais presente até os pronunciamentos do Pio XII. Agora, com João 23 para frente, aí começa uma mudança muito grande, onde vai ter muito mais a presença da palavra de Deus nos pronunciamentos. E isso só evoluiu e cresceu muito mais até os dias de hoje, né? Então, uma das coisas que a Rerum Novarum traz para nós, que acompanha toda a questão do ensino social da igreja, é o discernimento à luz do Evangelho, a visão integral da pessoa humana, né, que isso ainda ali no Leão já começa, no Leão XIII, em 1891, já começa a apresentar a superação daquela visão salva a tua alma. Não, tem que salvar a pessoa toda. Ela precisa do emprego, ela precisa sobreviver. Como é que ela vai viver desempregada ou como é que ela vai viver com um salário indigno? Então ali já aponta, né? Pode-se dizer ali o germenzinho do Concílio Vaticano II, aonde se rompe definitivamente com uma visão dualista do homem, né? E retomando a questão bíblica do homem como um ser integral à imagem e semelhança de Deus. E depois, né, o ensino social da igreja, fiel ao evangelho do confronto com as novas coisas. Isso é o que vai acompanhar todo o ensinamento da igreja.
Então, antes de nascer, vamos dizer assim, nascer o ensino social da igreja sistematizado, como nós entendemos hoje, a partir da Rerum Novarum com Leão XIII, teve alguns nomes que foram bastante significativos, que fizeram ali, vamos dizer, a pré-ensino social da igreja. A gente pode chamar assim, a pré-histórica do ensino social da igreja enquanto sistematizado. Então, vai ser passado aqui alguns slides agora para você, o, o nosso irmão vai passar aqui para você e vai apresentar esses nomes que vão ajudar muito no sentido de iluminar o Leão 13, porque o Leão 13 não vai tirar isso do nada, ele vai escutar as bases e a partir das bases ele vai compor o ensino social da igreja. E isso é bonito, é um documento que brota da realidade. Então nós temos aqui esse cardeal, que talvez a gente nem tinha ouvido falar desse homem, né? O cardeal Manning, chamado pelos operários de cardeal dos pobres, quando ali em 1921, 22, por aí, estava ali presente o cartismo na Inglaterra e o Trade Unions. O que era isso? Não, era quase que o germe do sindicato. Eles estavam lutando pelos seus direitos. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o cartismo, ele vai brigar para que eles tenham direito a se candidatar, os trabalhadores tenham direito a se candidatar para poder fazer parte do Congresso, porque eles não tinham posse, eles não tinham propriedade, por isso eles não podiam participar do Congresso. Então, eles vão. Uma das coisas, depois você pode pesquisar no Google e outro lugar que você vai encontrar mais coisas sobre o cartismo, trade unions, que vão lutar por essas coisas que hoje para nós parece tão comum, mas que ali já havia o início, um início da organização dos trabalhadores em busca de uma participação maior, que é uma das coisas também do ensino social da igreja, é a participação. Esse princípio é fundamental, né? E esse cardeal, ele vai abraçar essa causa junto com os trabalhadores, preocupado também com a situação que eles viviam naquele momento ali. Vamos para o próximo slide. Tem mais essa outra figura. Pode passar o próximo slide. Na Alemanha, o arcebispo Mangonza, Monsenhor Kettler, que foram também duas figuras fundamentais na Alemanha, né? E o outro é da Inglaterra, né? E a redução da hora do trabalho, que eles vão também lutar por isso, defender essa causa. Ali, nós estamos falando do Kettler, que nasceu em 1811 até 1877. Então, nem tinha lançado ainda a Rerum Novarum, né? E ele já vai falar do justo salário. Agora, imagine a perseguição em cima desses homens, né? A redução da hora do trabalho, da exclusão das mulheres, das crianças, dos trabalhos pesados, né? E o Monsenhor Comping, que nem mesmo Hitler conseguiu demolir a sua solidez, né? De tão forte que ele significou para os trabalhadores naquele momento. Podemos ir para o próximo slide, né? Onde agora nós vamos para a França. O Frederico Ozanam, que já é mais conhecido, né? Da questão da pobreza, dos vicentinos, né? E o Leone Hermann, que é conhecido também, né, como o pai, né? O pai dele, ali em 1840, olha só, 1891 que saiu a Rerum Novarum. 1840, ele já havia instituído a sua indústria, instituído, né, em sua indústria o pagamento da renda familiar. Então, da onde que o Leão XIII vai se inspirar? Desses católicos comprometidos, desses católicos que estão comprometidos, como nós que lutamos pela causa do pobre hoje, da teologia da libertação e assim por diante, né? Eles também estão ali comprometidos e vão ajudar no sentido de uma igreja que olha para essa realidade e supere uma visão só de assistencialismo, de cesta básica ou coisa assim, que é necessária por um determinado momento e que é um programa social que deve ser preservado pelos governos para uma justa distribuição, mas que eles avançam um pouquinho mais, né? O pagamento conforme a necessidade da família.
esses dois foram os iniciadores das organizações operárias cristãs na França. Então veja bem, né? E vamos agora para a Itália. Isso tudo ali na Europa, onde está acontecendo, né, toda essa revolução industrial. Nós temos aqui o Alessandro Rossi, que esteve junto, fortalecendo o movimento, né, e as organizações em defesa dos direitos dos mesmos operários, né? Então, veja que nesses países da Europa, nós temos ali homens que não são todos padres e cardeais ou bispos, né? São também leigos, muito comprometidos com a causa, e isso vai fazer a base, a pré-história do ensino social da igreja. E podemos ir para esse último slide, depois a parte de slide nós vamos encerrar, né? Então, o que nós vemos, né? Aqui eu coloco aqui ó, a igreja em saída, né? Se esses homens tivessem ficado lá no templo, só orando, não se preocupando, como faziam os fariseus no tempo de Jesus, mas eles se inspirando em Jesus que sai e vai ao encontro do pobre, vai ao encontro do sofrido, vai ao encontro daquele que está leproso, daquele que está esquecido. Então, ele vai encontrar a realidade e vai ajustar-se no sentido de servir, de lavar os pés, de amar, né? Então, por isso, o que seria, né, se tivéssemos ficado ali fechado nos templos, nesse tempo da pré-história da Renovar, em outros tempos da igreja, né? Então, esses homens enfrentaram o problema da nova industrialização e abriram, com certeza, os eventos, né, as portas aos eventos ou interventos do ensino social da igreja. Agora podemos retirar o slide, né, que nos ajuda a entender como é que nasce o ensino social da igreja, como é que nasce a Rerum Novarum, dessa realidade de agentes, podemos dizer, da pastoral social, que estavam lá atuando, preocupado, indo ao encontro dessas realidades, né? E isso é fundamental para que a gente possa entender da onde que nasce o ensino social da igreja. Não nasce do gabinete. O gabinete vai produzir um documento bastante sistemático, difícil teologicamente para ser entendido, mas que para aqueles que estudam teologia, para as autoridades eclesiásticas ou gente bem letrada, vai entender bem. O que faltou, talvez, no início do ensino social da igreja fosse uma linguagem mais popular, como a pastoral social produz para as nossas bases. Isso faltou, mas nós não vamos cobrar isso daquele tempo. Agora eu acho que nós estamos num tempo que temos que produzir isso mesmo e ainda não estava sistematizada esse ensino social da igreja. E entre tantos temas que agora a Rerum Novarum vai tratar para nós, que é o marco de uma evolução, né? De um pensamento social que vai ao encontro do pobre, do esquecido, do trabalhador, do operário. Entre tantos pontos que a Rerum Novarum trabalha, é a dignidade do trabalho e do trabalhador. Ainda não na esfera como nós entendemos hoje, mas para aquele momento é revolucionário. Outro ponto, o salário justo, que ali nós vimos, né, que aqueles homens já tinham uma experiência, então funciona. Funciona porque já teve católico aí comprometido com a causa do evangelho que mostrou que isso não é teoria, é possível sim um salário justo. Então vai defender o salário justo, a Rerum Novarum. O que mais a Rerum Novarum vai defender? A pessoa no centro, o trabalho, o trabalhador como a grande mola que leva a produção para frente. Então já valoriza o trabalhador, né? E aqui é claro que isso vai render para o Leão XIII muitas críticas, né? E da própria igreja, com certeza, muitos bispos e cardeais que engavetaram a Rerum Novarum. Isso nós sabemos que aconteceu naquele tempo e acontece hoje ainda, quando é um documento que compromete, a ideia é só fazer uma fachada e um anúncio e depois esconde ele no baú. Isso também, com certeza, deve ter acontecido naquele período, porque por isso a evolução e a transformação não foi tão rápida quanto a gente talvez almejaria e desejaria que fosse, né? Então, outra coisa também, ele defende a propriedade privada,
mas não é essa propriedade privada sem limite, né? Ele vai apresentar a propriedade privada como necessária. Ele vai defender também o sindicato, a associação do, do trabalhador, né? Do trabalhador. É preciso que o trabalhador se organize, porque o empresário não vai dar para ele o que ele necessita se ele não se organizar e exigir isso. Então, por isso, é preciso entender que sem luta não se consegue direitos. Então, aqui, a Hero Novarum vai defender o sindicato. E a forma nova que é apresentado na Hero Novarum é a capacidade de dialogar, então, com uma era industrial, onde ele apresenta para o empresário qual é o papel dele e apresenta para o trabalhador a necessidade dele se organizar e lutar pelos seus direitos. Então, isso é bonito quando a gente vê no ensino social da igreja, né? O Papa Leão XIII, que a gente tem que admirar ele pelo fato dele ter essa coragem. Ele foi muito criticado pelos capitalistas e empresários porque defendeu o sindicato e o salário justo, o salário família. E ele foi muito criticado pelos comunistas porque ele defendeu a propriedade privada, né? Então ele recebeu pedra de todo lado. Eu sempre digo que o Leão XIII, ele tinha que ser leão, porque se fosse coelho não aguentava. Então tinha que ser o leão mesmo para encarar, né? Como o nosso leão hoje, ele está encarando, hein? Essa magnífica humanidade aí que ele colocou, ele retomou muitos pontos do Francisco e ele bateu pesado em cima aí da questão do capitalismo, de toda essa questão da tecnologia, onde coloca o lucro acima da pessoa. Olha, a gente vai olhar, né, faz jus o nome dele de Leão, se você compara com a Hero Novarum e as coisas novas que estão acontecendo agora, e a defesa de novo do posto de trabalho, da pessoa como centro daquilo que a igreja defende, que é a pessoa humana na sua integralidade. Então, por isso, a Hero Novarum, para nós, ela é o marco inicial de tantas outras agora que virão. Então, ele coloca o primado do trabalho, né? O trabalho é importante, né? O trabalhador, o primado é o trabalho, é o trabalhador. E o segundo, evangelizar, anunciar, buscando uma nova ordem social justa. Então, vê que em 1891, o Papa Leão apresentando isso na Hero Novarum, não, a gente tem que parar para pensar, né? Porque depois do Concílio Vaticano, né, tá, vamos falar, não seria uma novidade, né? Mas ali, em 1891, né, o homem não é brincadeira. E o homem era magrinho, sabe, franzininho, mas o homem era um leão mesmo para enfrentar aquele momento em que se passava a Revolução Industrial. Tanto que o Leão escreveu em 1891, ele morreu em 1903, e depois nenhum após o Leão vai falar mais nada, né? Não vai, vão ficar quieto. Quem vai começar de novo a falar alguma coisa, dali nós também pegamos o período da guerra, de 14 a 18, a Primeira Guerra Mundial, mas, enfim, quem agora retoma o assunto com força do ensino social da igreja é o Papa Pio XI. Em 1931, ele foi eleito em 1922, mas em 1931 ele lança a 40º ano, 40 anos da Hero Novarum. E ele retoma essas afirmações, esses princípios e o Papa Leão havia colocado. E ele retoma e reforça a posição da igreja em defesa do sindicato, né, em defesa do salário justo, do salário família. Agora ele explicita mais. Ele fala do salário família, ele abre mais o leque, ele afunda mais nesse pronunciamento. A função social da propriedade, né? O Leão fala, mas não explicita tanto. 40 anos depois, ele já vai apresentar resquícios da função social, né, da propriedade privada, que ela não é ilimitada, que ela tem que ter limite, que ela tem que ter uma prestação de serviço para a sociedade, ela não é uma coisa ilimitada. Então ele já começa que depois vai se aprofundando para frente, né? Ele vai denunciar o que está acontecendo agora na Europa. Está fervilhando a questão do fascismo, do nazismo, do totalitarismo. Então, ele se posiciona e agora ele defende tudo isso e ele
aqui é ele que cria, na 40º Annus, dentro do ensino social da igreja, o princípio da subsidiariedade. O Estado não pode intervir naquilo que a pessoa ou que o empresário pode fazer, mas o Estado também deve subsidiar aqueles que não conseguem, né? Aqueles que não estão conseguindo, que o Papa Francisco vai chamar de oportunidade, né? Se a pessoa não tem oportunidade, como é que ela vai fazer? Se ela não pode ir fazer uma universidade aqui em Maringá, porque ela mora lá no interior de Rondônia, então, como é que nós vamos fazer para que esse jovem venha aqui estudar? Aí vem as bolsa universidade, porque esse jovem que tem o dom da sabedoria que foi dado para todo ser humano, ele está tendo oportunidade, morando lá no interior e não ter como fazer a universidade, então daí tem que construir a universidade mais lá perto, tem que pulverizar essas universidades. Então, o princípio da subsidiariedade defende que o Estado não pode ser ilimitado, mas ele tem que ser aquele que contribui para o desenvolvimento da pessoa e dos grupos enquanto grupo, seja rural, seja grupo, pequenas iniciativas, diríamos, de pequenas iniciativas empresariais ou de investimento, né? Isso sim, né? O que hoje acontece é que o Estado é usado pelas grandes empresas, né? São os chupins da grande empresa. O que o Estado deve fazer é fortalecer a agricultura familiar, o microempresário, o pequeno empresário. O grande empresário tem como sobreviver, né? O grande latifúndio, né? Eu conheço, por exemplo, um fazendeiro que ele tem 95 fazendas. Se der algum problema, ele vende 5 fazendas e ainda tem 90. Então, o que o Estado deve fazer? Subsidiar aqueles que precisam, agora não pode torná-los dependentes, isso sim. Mas quando o Pio XI fala isso, ele está falando ali para Mussolini, para Hitler, que está na emergência ali, que está nascendo, está crescendo, está criando rabo, como diz, né? Está crescendo cada vez mais. Então, ele está falando para esses totalitaristas tanto do sistema capitalista como socialista, que o totalitarismo, o Estado não pode ser aquele senhor, né, que vai mandar em todos, mas ele deve subsidiar e não deixar as pessoas dependentes. Então, ele apresenta isso nesse quadro, onde nós estamos vendo, né, um totalitarismo muito grande. Teve ali a crise de 29, então está tendo uma quebradeira, está tendo desemprego, ele vai defender o posto de trabalho, né? E as situações que o Pio XI apresenta para nós também, a injustiça, três situações que ele apresenta na 40º ano. A injustiça não é só do indivíduo, porque aí é privatizar, aí salva a tua alma. É só o indivíduo que é culpado, é ele que é ladrão, é ele que é sem vergonha. Não, tem as estruturas, aqui começa, que depois vai desembocar com João Paulo II, explicitando, né, o pecado social. Mas aqui já fala, as estruturas também causam injustiça, não é só o indivíduo. Embora que as estruturas tenham os indivíduos, mas os indivíduos organizados dentro de estruturas que massacram e causam injustiça, ele vai bater em cima disso. E a outra contribuição dele, além de apresentar injustiça não privatizada, mas como também estruturas que causam injustiça, ele apresenta também a subsidiariedade, que nós já falamos, e a ligação entre dignidade e trabalho justo, né? Trabalho justo e justa remuneração. Isso o nosso Pio XI, né, que foi ali esse Papa que teve a coragem de enfrentar esse momento também em que as indústrias estão ali pegando fogo, os sindicatos estão também fervilhando e ele está dentro ainda desse res novae, novidades que vão surgindo. Depois, com a morte então do Pio XI, nós vamos ter o Pio XII. Em 39, o Pio XII entra. Então, nós começamos também com a guerra, né? Começa a guerra, e com a guerra mundial, né? 38, que ele entra, acho que é isso, se eu não confundi aqui, mas é isso. Ele entra e estoura a guerra mundial, né? Ele não vai produzir, não vai publicar nenhuma encíclica, e ele vai se adeter às radiomensagens que ele vai lançar, né, através da Rádio Vaticano e principalmente as mensagens de véspera de noite de Natal.
e uma das radiomensagens dele fundamental, que é muito bonita, e que para nós significa um marco também no ensino social da igreja, é a radiomensagem de 24 de dezembro de 1944, quando ele admite a possibilidade da democracia. Ué, mas a igreja não aceita a democracia? Não, pelo pensamento ainda, a igreja tem o pensamento monárquico na cabeça. Então, o líder aí, o rei, ele é escolhido por Deus. E o que a democracia fala? O povo é que escolhe, né? O voto. Então o povo escolhe. Então ainda a igreja não tinha aceitado muito essa ideia da democracia. Mas com a experiência de Mussolini, de Hitler e do totalitarismo, então aqui há um sinal agora de que a democracia pode ser aceita sim, né? E talvez daí vai brotar a ideia, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Não pode ter que tomar muito cuidado com essa palavra, mas enfim, né, que tivemos aí presidentes aí do Brasil que foi eleito também, que foi um desastre para nós, né? Mas enfim, é o risco da democracia. Mas o interessante é que de 4 em 4 anos tem a chance de mudar. Então, aqui a radiomensagem dele, ele também fala muito para os profissionais liberais, né? Ele reconhece a democracia como um instrumento capaz de promover, né, o correto exercício da autoridade, e ele fala agora, por conta da guerra, ele fala de uma ordem internacional que precisa regular, não pode ser regulada pelo mais forte, em detrimento ao mais pobre, né? Então, aqui ele fala também nos seus pronunciamentos, nas suas radiomensagens, sobre o desequilíbrio econômico, né, que alimenta os conflitos. Quer dizer, quanto mais pobreza de um lado, mais conflito terá. Então, é preciso ver um reordenamento aí internacional e nacional para que haja, de alguma forma, essa distribuição de renda, né? E isso o Pio XII, nos seus pronunciamentos, vai colocar para nós de alguma forma, nos seus pronunciamentos, tá? Então, o Pio XII, ele dá essa colaboração, né? E tudo isso para nós é muito atual, né? É muito atual. E ele também valoriza um tecido associativo, capaz de mediar a relação entre indivíduo e o Estado, entre indivíduo e empresa. Então, isso é também um apoio para as organizações sindicais, associações, enfim, aquilo que nós entendemos como organização das bases, né? E agora nós vamos, então, até aqui, a igreja está apresentando o ensino social da igreja de uma maneira bonita, tudo mais. Na Europa, na Itália, tem os partidos católicos, partidos políticos católicos que defendem o ensino social da igreja, mas está apresentando ainda a terceira via. A primeira via e a segunda não estão dando certo. Capitalismo e comunismo não está funcionando. Então, o ensino social da igreja é a saída. Então, há um resquício de pensamento por detrás disto, né? Porque ainda tem saudade da cristandade, mas a igreja não vai mais voltar à cristandade. Mas ainda estamos saindo dessa ideia de uma igreja que vai dominar, que vai mandar, que vai ter o poder na mão, né? E agora nós consideramos uma saída definitiva da igreja, da ideia de cristandade e do ensino social da igreja como uma terceira via, com o Papa João 23. Ele vai entrar e já vai apresentar para o mundo que o ensino social da igreja, que a igreja não é uma terceira via, mas que ela é luz na vida dessas vias que aí estão. Seja ela capitalista, seja ela socialista, seja ela comunista, seja ela qual for, a igreja deve apresentar os princípios, deve apresentar também a ética que ela propõe, mas como proposta. Ela não está colocando com João 23, hein? Vamos entendendo aqui. Como proposta para diálogo com a sociedade, diálogo com as ciências. Que isso tudo nós vamos encontrar no Concílio Vaticano II, né? Que vai apresentar uma igreja que abre, uma igreja que dialoga. Mas o João 23, além de abrir o concílio, que nós já sabemos, é o Santo João 23, ele
lança também, ele publica 2 encíclicas, a Mater et Magistra, em 1961, aonde ele apresenta a fé cristã que une o céu e a terra. Nós aqui da Pastoral Social, da SEBS, nós lembramos daquela imagem do povo laçando a igreja nas nuvens e puxando. Então é o João 23, puxando a igreja para a terra, ou seja, nós estamos aqui, nós estamos a caminho. Né? A igreja tem que unir o céu e a terra, ela não é o céu, ela não é a proposta do céu, mas ela une o céu e a terra para fazer o reino de Deus acontecer. Então, a missão é de santificação e anúncio sem negligência do dia a dia. Nós temos que anunciar a palavra, temos que dizer a boa nova, mas não podemos negligenciar os nossos deveres de cidadão e de pessoa. E aqui o Papa ele vai também apresentar uma visão unitária do ser humano, que já vem sendo trazida, agora ele dá uma melhorada nessa visão, o equilíbrio entre iniciativa de cidadão e grupos, né, dando continuidade, nós estamos vendo aqui aquilo que a Rerum Novarum trouxe, que a 40º Annus trouxe. 1961, 70 anos da Rerum Novarum. Então é uma data especial. Então ele retoma o ensino social da igreja de uma maneira mais enfática e ele apresenta isso, né? A atenção justa, a justa remuneração e apresenta uma coisa formidável para nós, que é a agricultura familiar. O Papa camponês quer fazer uma boa reforma agrária, qualquer país, qualquer lugar, pega a Mater et Magistra e você vai fazer uma reforma agrária maravilhosa, porque ele vai apresentar ali a importância da distribuição da terra acompanhada de subsídio, acompanhada de ajuda para que o agricultor possa produzir, tenha acesso a financiamento, tenha acesso a semente, tenha acesso a escoamento. Olha, precisa ler essa Mater et Magistra. Você vai ficar de boca aberta de ver o que ele fala sobre a questão do trabalhador rural. Né? Ele fala para o operário da cidade e ele fala para o trabalhador da agricultura. E ele também lança, já em 63, no ano que ele morreu, ele vai lançar Pacem Terris, Paz na Terra. O que está acontecendo para o Papa lançar um documento sobre paz na Terra? O que está acontecendo? Lembra? As ameaças nucleares, o fim do mundo, os países com a Guerra Fria, né? Toda aquela corrida armamentista que se deu no pós-guerra. E o João 23 vai escrever, e vai escrever agora não só para os católicos, não só para os cristãos, não só para os que creem, mas ele escreve também para os ateus, para todas as pessoas. Ele abre o diálogo aqui, que até então não havia sido aberto de uma maneira tão explícita, o diálogo também com os países comunistas que também se declaram ateus. Então, olha aqui o que acontece para aqueles que falam que a igreja condena os comunistas. Sim, claro, condenou, porque tinha uma visão, tinha uma situação, uma realidade. Aqui, o João 23, ele abre o diálogo, ele acolhe pela primeira vez comunistas dentro do Vaticano para conversar. Isso é uma mudança muito interessante, porque a igreja tem que estar presente em todos os lugares. Nós não podemos amaldiçoar aquele lugar e não pôr mais os pés ali. Isso não é o papel do cristão. Jesus disse: ide por todo mundo. Não falou vai só para aqueles que acreditam em nós ou que acreditam em Deus. É para ir para todo mundo, e todo mundo é todo mundo. Então aqui universalizou. Então por isso, ele também na parte internas ele vai associar a dignidade, ele vai associar a direitos e deveres, né? Ele propõe uma ordem de convivência internacional fundada na verdade, na justiça, no amor, na liberdade. E a paz duradoura, ela requer instituições e relações inspiradas na dignidade da pessoa. Na dignidade da pessoa. Qualquer estrutura, dignidade da pessoa. É essa a defesa central que já vem sendo trazida e agora ele compõe de uma maneira com muita maestria na Pacem Terris.
Requer, então, essas instituições que vão fazer a mudança que é precisa ser feita, né? E aí entra o Concílio Vaticano II. Eu não vou me adeter ao concílio nos detalhes, porque imagina, é muita coisa, né? Então nós vamos pegar apenas a Gaudium et Spes, que é a Constituição Pastoral. Eu vou recomendar para você ler o número 43 da Gaudium et Spes. Número 43. Anota aí. O número 43. Se nós negligenciarmos as realidades da Terra, não dar bola para os problemas que nos afligem na sociedade, na política, e nos esconder dentro das igrejas, colocamos em risco a nossa salvação. Tá lá, Gaudium et Spes, número 43. A salvação já era. Se você corre para dentro da igreja e negligencia a tua missão de transformar a realidade, não tem salvação para você. Não é eu que falo, tá lá, confira. Depois você, a hora que tiver tempo, dá uma olhadinha na Gaudium et Spes, número 43. E ele vai insistir também em estruturas justas que sirvam o desenvolvimento integral da pessoa na Gaudium et Spes, que favorece a participação responsável de todos. E a importância para a doutrina social da Igreja, na Gaudium et Spes, que é um concílio que tem um peso muito maior do que uma encíclica, porque é um concílio, né? A importância para o ensino social da Igreja. Não só a abertura de perspectivas temáticas, mas também proporciona um método de discernimento. E nós entendemos aqui o método ver, julgar e agir, o método de olhar a realidade, de ver o que está ali na realidade e trazer para nós julgarmos à luz da palavra do Evangelho e passar a ação, né? E abrir os caminhos, né, neste horizonte de declaração também, a Dignitatis Humanae, né, que é uma declaração, porque você sabe que o concílio tem Constituição, são 4, né, entre elas, eu não vou citar todas aqui, mas a Gaudium et Spes é uma Constituição, né? E a Dignitatis Humanae, ela é uma declaração, mas ela tem peso conciliar, aonde fala do direito à liberdade religiosa e que tem que ser feito também com leis firmes, seguras, dentro de cada país. E isso significa muito, porque agora a igreja se abre também ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. Né? A pessoal fala, esse negócio de ecumenismo, os católicos que inventou. Não, senhor. Já no início do século passado, já os evangélicos faziam ecumenismo. Nós entramos depois. Com o Concílio Vaticano II é que começa a igreja a se abrir ao diálogo e pedir a segurança e o direito das pessoas de ter a sua religião, né? Então, o Concílio Vaticano II, depois eu não vou me adeter a ele, porque senão tanta coisa maravilhosa. E nós vamos agora, 63 morre o João 23, né, esse homem extraordinário, né? As pessoas falam, né? Todos falam. Leva 1000 anos para nascer um Papa como João 23, né? O nosso santo querido, santo gordo, bonito, camponês, né? Então, o Paulo VI, daí entra o Paulo VI, que, claro, era assessor, acompanhava o João 23, e que vai dar continuidade ao concílio, né? E ele vai também publicar, ele vai assinar esse Gaudium et Spes, vai assinar o concílio e tudo mais, né? Então, ele vai também publicar em 1967, no dia 23 de março, ele publica Populorum Progresso, o progresso das populações, o progresso dos povos. E ele vai falar do desenvolvimento, da passagem para a condição de vida mais humana, que é preciso. Né? O desenvolvimento não é ter tecnologia, ter empresas, ter tudo, a estrutura tudo pronta. Não. Um verdadeiro desenvolvimento, segundo Paulo VI, na Populorum Progresso, ela se dá quando todas as dimensões da pessoa e todos os povos são considerados. E, portanto, então, ele visa, com a Populorum Progresso, ele aponta para as raízes das injustiças que estão acontecendo e também, né, e aponta para a vida digna para todos os seres humanos.
Então, o que é interessante que a gente vê com o Concílio, João 23, que agora, a partir do João 23 e o Paulo VI, é para todo mundo que agora os papas vão se dirigindo. Não é mais assim uma coisa mais para católico, para credentes, mas amplia e aponta e fala desse desenvolvimento para toda a humanidade. É um discurso para planilha e construção de projetos políticos, tanto nacionais como internacional, né? É interessante, né? A riqueza do ensino social da igreja que às vezes passa despercebida ou esquecida ou engavetada porque as pessoas não querem que a igreja se meta nisso, mas não é a igreja, é o evangelho, como o próprio Papa Francisco sempre insiste, né? Não podem roubar a bandeira do evangelho, é nossa, no sentido nossa de apresentar, mas não dizer que nós somos o comunista ou coisa parecida. Não, eu sempre digo pro pessoal, não me chame de comunista porque eu fico bravo. Eu sou bem pior que comunista, eu sou cristão. O cristão, ele faz a revolução sem dar um tiro, né? E é isso que Cristo fez, ele mudou o mundo amando. Então é isso que nós vamos fazer. E doa quem doer, a pessoa vai choramingar, vai nos xingar, faça o que quiser. Mas nós vamos para a revolução do evangelho, né? E é isso que ele apresenta quando ele fala desse desenvolvimento no momento em que está o desenvolvimento proliferando e concentrando na Europa, nos países mais emergentes, mais fortes, e os países de terceiro mundo, já se falava de quarto mundo, vão ficando para trás. E aqui ele vai também publicar mais uma encíclica. Também o Paulo VI criou a Comissão Justiça e Paz em 67, lembrando disso, né, que é importante também, né, para promover as condições mais humanas, uma comissão que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Mas vamos lá para mais uma encíclica que o nosso Papa publica, né? É a 80ª Advênias, em 1971. O que que acontece com a 80ª Advênias? 80 anos da Rerum Novarum. São 80 anos da Rerum Novarum. Então, veja bem, é uma carta apostólica, não é uma encíclica, desculpa aqui, mas já estou consertando. É uma carta apostólica dirigida a um cardeal que ele não nomina. Bom, então é para o mundo inteiro. A carta apostólica sempre se dirige a um grupo, a alguém, não importa, mas é um documento magisterial, um documento. Cortou a fala dele aqui, não sei se cortou tudo aí. Cortou para mim também aqui. Aqui também Ele cortou. tá desligado o Sem áudio áudio. dele. Padre Jefferson. Padre Jefferson tá nos pouquinho. ouvindo, seu áudio cortou. Se puder, deve ter um microfone. Isto, liberou. Voltou? Voltou. Uns 30 segundos para trás, você volta e recomeça. Tá. Então vamos lá, só corrigindo, eu não sei se cortou daqui para frente. Então eu falei da 80ª Advênias, não é uma encíclica, é uma carta apostólica. O Papa escreve para um cardeal, para um bispo, para um grupo, para uma região. Então aí é uma carta apostólica. Ele escreve essa carta apostólica que tem o peso de um documento pontifício de um Papa, né, do magistério. Então, ele agora vai conversando com uma sociedade pós-industrial, e ele lança em 1971, no dia 14 do 5, né, a Magnifica Humanitas, 14 do 5 foi lançada, sempre a data da Rerum Novarum, aonde agora tem que conversar com a humanidade, com as indústrias, com a sociedade, e falar dessas novas realidades que surgiram. O que surgiu? O êxodo rural, quer dizer, diminuiu muito o número de gente que mora na zona rural e aumentou muito as metrópoles. Outra coisa, as transformações sociais, começam mudanças nas empresas, começam a surgir maquinários que começa de novo a substituir a mão de obra. Que isso vai ser mais forte depois na década de 80, né, quando vamos falar do João Paulo II. Então, e ele apresenta na 80ª Advênias o evangelho como uma visão de pessoa humana, relações, fala para as autoridades sobre o bem comum, para orientar as escolhas, né, no sentido de oferecer critérios para humanizar, né? É isso que o ensino social da igreja quer oferecer.
né? Critérios para humanizar, para que a sociedade, para que o mundo, a política, a economia, a ciência humanize tudo aquilo que está acontecendo, porque está se desumanizando, né? Olha só, eu vou falar de novo, o Leão 14, magnífica humanidade. Então, a magnífica humanidade, olha aqui, né, onde que está presente nessa espinha dorsal de todo o ensino social da igreja. Então, a igreja, daí na 80ª de Vênias, o Papa vai falar, a igreja, ela deve deixar-se evangelizar pelos pobres. E aí nós escutamos o Papa Francisco falar isso direto. O Papa Francisco está inventando coisa. Meu Deus do céu, o Papa Paulo VI, já em 71, estava falando isso, né? Então, quando o Francisco pega, que o interessante do Papa Francisco é que ele é o primeiro Papa pós-concílio, porque o Bento XVI participou do concílio. O Francisco não, o Francisco foi ordenado em 69. Então, ele é o primeiro Papa pós-concílio, e o Leão XIV também, agora é o segundo Papa pós-concílio, e eles dois não participaram do concílio. São os primeiros papas que não foram conciliares, né? Eles foram ordenados padres depois do concílio. Então, olha só a maravilha que deve nos dar esperança. O pós-concílio, está surgindo um grupo aí de conservador, está surgindo papas que estão trazendo para nós a libertação que tanto queremos e precisamos. Nós, como homens e mulheres de esperança, vamos erguer a cabeça e olhar para frente e continuar que é aqui o caminho. Nós estamos no caminho certo, pode seguir que é o evangelho, né? A igreja. A igreja ninguém segura, né? Então, por isso, a 80ª de Vênias traz e retoma esses pontos, né? Esses pontos que a Rerum Novarum havia trazido. A preocupação também com o posto de trabalho, de remuneração justa, a questão do sindicato, tudo isso sempre é defendido. Isso não se perde, né? Agora o Leão XIV também retoma esse assunto. Preocupação com posto de serviço, com salário remunerado e assim por diante, né? Bem remunerado, não só remunerado, né? E agora nós temos a partida do Paulo VI em 78, é eleito o João Paulo II, o São João Paulo, né? Você vê que são os dois que abriram o concílio são santos, que dá continuidade, João Paulo, dá continuidade ao que o João e o Paulo começou, né? Embora o João Paulo tenha fechado bastante a discussão interna da igreja, mas o diálogo com o mundo, no ensino social da igreja, ele manda bem, ele vai bem, né? Só que com o diálogo interno nós sabemos que deixou muito a desejar. Mas, enfim, são observações que a gente pode fazer com todo respeito, como temos a consciência crítica, né? Então, João Paulo II, o que ele vai pegar? Ele é eleito Papa em 78. Então, os sistemas ideológicos do século XX, o início da globalização, inicia nova modalidade de reflexão sobre o trabalho. Começa o trabalho terceirizado, começa a automatização, começa algumas máquinas fazer o que o homem poderia fazer, começa algumas mudanças novamente. Res novai, res novai. Leão 14, res novai, inteligência artificial. Ó, res novai, coisa nova. Onde que tem isso? Não é coisa nova. Tem alguma coisa disso na tradição? Não. Tem alguma coisa disso na Bíblia? Não, mas elas são fontes para nos ajudar a apontar caminhos que sejam em defesa da vida, do homem, imagem e semelhança de Deus. Mas coisas novas, o magistério tem que nos ajudar à luz da palavra e da tradição. Bem, por isso eles continuam, somos católicos por conta disso, né? Que nós damos continuidade e evoluímos, não podemos cristalizar e parar no tempo. O Papa Francisco já puxou a orelha para não cristalizar e não prender o Espírito Santo, né? Então, o Papa João Paulo II, ele vai lançar em 1981, ó a data, 81, 90 anos da Rerum Novarum. 90 anos. E ele, quando ele retoma, ele vai colocar na Labora Exercis, o trabalho humano. Labora Exercis é o trabalho exercido, o trabalho da pessoa, o trabalho humano. Ele retoma o salário justo. O que é o salário justo? O que ele acrescenta? O salário justo é a prova da equidade do sistema social e econômico. É a prova de que aquela sociedade é justa. Se ela paga mal, ela é injusta. Revela se o trabalhador é tratado
como pessoa, como ser humano, com a sua dignidade de trabalhador. O salário justo revela isso. Olha só, gente. Olha só o que esse Papa coloca aqui para que dá um passo a mais até. É modo de medir se a sociedade é justa, é o salário digno, um salário verdadeiramente bom para a pessoa, né? O trabalho. O trabalho é um bem fundamental para a pessoa. Então, todos têm que ter acesso ao trabalho. O princípio da atividade econômica e a chave da questão social é o trabalho. Olha só o valor do trabalho do trabalhador, porque trabalho está associado a trabalhador, não se desliga um do outro, né? Então, no trabalho está em jogo a liberdade, porque quando a pessoa é desempregada, ela está lascada. Será que eu vou ter... Não estou desempregado, eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Ou se eu moro na minha casa, eu vou ter dinheiro para comprar a comida, a cesta da minha família? Então ele perde a liberdade, ele se submete ao que vier na frente, para poder dar o sustento e a dignidade à família. Então, a questão aqui do trabalho, ele é fundamental para garantir a liberdade da pessoa. Então, por isso, uma sociedade que gera desemprego, ela está tirando a liberdade da pessoa e jogando ela para um mundo que só Deus sabe. E depois a própria sociedade diz, são vagabundos, é gente que não presta, é gente que é sem vergonha. Mas ela está gerando desemprego, está gerando essa situação, e daí? Como é que vamos fazer, né? Então precisa pontuar isso que é fundamental, né? Também ele trata a questão das precariedades de serviço, de trabalhos. A precariedade não pode acontecer. Ele pontua contrário a isso. A fragmentação, que é a terceirização e alguma coisa mais, tomar muito cuidado com isso aqui. E a automatização, que também é preciso olhar que isso não seja em prejuízo aos postos de trabalho. Não se pode avaliar apenas pela eficiência da produção, tem que se avaliar pelo posto de trabalho, pelo acesso ao trabalho. Então, a partir da dignidade do trabalhador, da remuneração, é que se dá a participação da pessoa na vida social. Então, como é que ela vai participar da vida social? Como é que ela vai numa quermesse comer pastel? Como é que ela vai num shopping? Como é que ela vai... Todo mundo leva o seu filho lá para tomar um sorvete, eu não posso. Então, veja bem, o Papa vai falar de uma maneira técnica, mas vai falar de coisa muito concreta, que a gente vai entendendo o que ele quer dizer. E depois ele lança um outro documento que enquadra dentro do ensino social da igreja, que é considerado do ensino social da igreja. Ele lança em 1987, Solicitude Rei Socialis, o zelo da sociedade. Trata da chaga do subdesenvolvimento, ele reconhece o fracasso de tentar sanar o atraso econômico dos povos pobres e sua industrialização. Então ele bate pesado aqui no capitalismo, que essa promessa de sanar não resolveu, não se deu, não aconteceu. Constata o fosso entre norte e sul, né, do mundo pobre, né, o terceiro mundo. Denuncia os mecanismos econômicos de países ricos que sufocam as economias dos países pobres. E ele trabalha bastante, que isso para ele é bastante forte, do Papa João Paulo II, a solidariedade, entendida como corresponsabilidade entre pessoas, povos e nações, né? Então, por isso, é uma forma de amizade social, bem mais trabalhada pelo Papa Francisco, essa amizade social. E, portanto, então, ele aponta também para a civilização do amor que o Papa... E nós vamos aqui para centésimos anos, que eu estou vendo que o relógio está indo e eu não posso parar muito, mas eu vou lá, vou passando uma pitada de um pouco dessas encíclicas, que daí você fica com vontade até de ler, porque é bastante interessante como que eles tratam, né? Há centésimos anos, 1991, 100 anos da Rerum Novarum. Então, aqui nós estamos no colapso do sistema soviético, aconteceu a perestroika, houve a queda do Muro de Berlim. Então, isso ofereceu um distanciamento, né? Aliás, um discernimento a respeito de tudo que estava acontecendo. E agora o Papa, nos centésimos anos,
ele não trata mais do assunto de comunismo, nem de socialismo, mas ele agora se dirige ao capitalismo, porque é uma fase agora, na concepção de João Paulo II, superada. E agora ele vai em cima do capitalismo, né? E ele afirma-se na democracia, que é a melhor forma de manter o equilíbrio do poder, né? E também ele toca no assunto da economia de mercado, né? A igreja pode apreciar a democracia, pode ir por aí, que é aí o caminho. Podemos defender, viu? Democracia, nada de ditadura. Está aqui na Centésimos Anos. Nada de democracia. Católico que segue o Papa, que segue o magistério, defende democracia. Ditadura, nunca. Totalitarismo, nunca. Democracia é o melhor caminho. Então, nós estamos em comunhão com o nosso Papa. E não podemos falar que o Papa João Paulo II é comunista nem aqui nem na China, né? Se falar isso, está por fora do assunto, né? Ele que era bastante pé atrás com o comunismo, muito, né? E a igreja pode apreciar, então, a democracia desde que ela garanta participação. E participação se faz dentro de democracia. E a efetiva participação de quem? Do cidadão. E é uma forma de revezar o poder e impedir o monopólio das elites no poder. É essa forma que a democracia garante, né? E aí, por isso, nós temos que estar atento. Começa a eleger sempre os mesmos deputados, as mesmas pessoas os mesmos deputados que defendem uma elite, né? Nós temos aí quase 300, quase 300 e poucos deputados entre latifundiários e empresários. Como é que vai defender a 6x1? Não vai, a 5x2? Não vai defender a 6x1, e aí nós vamos vendo as bases aí, o que acontece, né? Então, há centésimos anos é a afirmação do vínculo entre dignidade do trabalho, solidariedade entre os povos, e oferece critério para julgar isso. E uma coisa nova, bem nova, que o Papa fala, que nenhum falou, do lucro. Pela primeira vez na história da igreja, a igreja admite o lucro justo. Mas existe lucro justo? Existe. Aquele lucro que você não põe na especulação, que você não põe em paraíso fiscal. Agora, naquele tempo eu não falava de paraíso fiscal, mas eu estou falando. Que não põe para usura e juro sobre juro. Mas o lucro justo é aquele que você ganhou e tem para manter a sua empresa, paga bem os seus funcionários, sobrou um bom tanto, você deixa a reserva para poder investir nessa empresa, e se sobrou lá 100 milhões, abre uma empresa aqui em Nossa Senhora das Graças, que tem gente aqui precisando de emprego. Então, aí é o lucro justo. É aquele que gera um bem social. Esse é o lucro justo. Não gerou lucro justo? É usura, é pecado, é errado. Mas se o lucro está gerando coisa boa para as pessoas, então está voltando de alguma forma para o bem social, então esse pode ser considerado um lucro justo. Nunca a igreja tinha falado isso. É a primeira vez que ela fala do lucro justo. E agora eu vou para o Bento XVI, que o reloginho está indo embora e nós temos que seguir. O Bento XVI entra, Caritatis in Veritate, ele vai falar, trata do desenvolvimento, do crescimento real, se for para todos, crescimento real é se for para todos, se não for para todos, não é real, não é verdadeiro, é manipulado e não pode. E tem que ser, então, um crescimento econômico que também seja sustentável. Olha aí que beleza. Ó, uma coisa boa, muito boa do Bento. Sustentável. Então, olha como que nós podemos defender nossas causas pegando os nossos papas, porque nós não estaremos, senão, em sintonia com o magistério da igreja, né? E aí ele vai tocar também na Caritatis in Veritate, de 2009, ele vai tocar sobre países ricos, novas categorias de pobres e excluídos, né? Então, os países ricos, novas categorias de pobres excluídos, aonde lá está a riqueza, para cá a pobreza. Região mais carente, pequeno grupo com muito e grande número de pessoas miseráveis e desumanizadas. Então, as regiões que também são pobres, que nem nós pegamos regiões africanas, tem uma pequena elite que ganha muito, que nem no Brasil, tem uma pequena elite que ganha muito, 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 não é pouco, não, muito. E a grande maioria, o salário mínimo,
dois salarinho. Então, essa nova categoria de pobre e de situação de injustiça social que o Bento levanta na Caritatis in Veritate. Né? A economia deve ser ordenada para o bem comum, a política é responsável para cuidar que esse bem comum aconteça, não é economia não tem coração, já dizia o Jung, né? Não tem coração, precisa ter coração, precisa ter um Estado onde foi eleito alguém que cuide para que todos possam ter acesso aos benesses do país e cuidar, então, do bem comum. A caridade no centro, e é via que mostra o ensino social da igreja, a caridade no centro. O Papa Bento falava muito da caridade, né? Unidade na verdade, isso precisa, né? Então, a grande novidade do Bento é mostrar que o desenvolvimento, a justiça, as instituições, o mercado não são neutros, não são neutros. A gente não pode ficar imaginando, né? Ah, são neutros. Não, eles têm lado, e a gente tem que observar que lado que eles estão para daí fazer as mudanças e reformas estruturais, não destruir a estrutura. Vamos dissolver a justiça, vamos dissolver o parlamento, vamos dissolver o executivo. Não, tem que se reformar, se reestruturar e fazer acontecer que essas estruturas, todas elas, possam estar voltadas à pessoa humana. Então é muito atual também as palavras do Papa Bento, tá bom? E agora nós vamos para o Francisco, viu? Vamos para o Francisco para a gente poder abrir aqui para vocês também falar. O Padre Altair está aí, pode dar uma palavra bacana, os outros colegas também, viu? E os nossos irmãozinhos que estão aí da Pastoral Social. Vamos para o Francisco. Francisco 2013, já chega o Francisco de roupinha branca, chinelinho no pé, né? É o Francisco mesmo, né? Segue a linha da Gaudium et Spes, é o primeiro Papa pós-concílio. Segue a linha da Gaudium et Spes. Convida um olhar para a história, a partir das feridas e das esperanças, no diálogo com o Evangelho. Isso aparece com clareza na Evangelho Gaudium, quando ele lançou em 2013. É preciso dialogar, né, com o Evangelho, é preciso uma igreja em saída, é preciso mostrar que o Evangelho está aqui, nós não podemos ser verdadeiramente evangelizadores e cristãos se a gente não se lamear, se a gente não tocar na carne do pobre. É preciso estar encarnado, né? Então, é o anúncio com a dimensão social da alegria do Evangelho, né? É como que intrínseca, não se faz evangelização verdadeira sem ir ao encontro, sem sair dos nossos lugares confortáveis. A igreja que é capaz de ouvir os pobres, a igreja com uma assistência sinodal, que tem que ouvir, né? Que comunga em conjunto, que é capaz de ler os sinais dos tempos, à luz do Evangelho, e se deixa evangelizar pelos pobres. Olha o que o Paulo VI havia falado em 71, né? E que depois também no Evangelho Nuntiandi, em 75, ele vai também falar sobre esse assunto, né? Da evangelização que vai de uma igreja que se toca na realidade, né? Não fica escondida, da igreja sendo puxada lá das nuvens para vir aqui, estar no meio de nós, instrumento de salvação, né? Então, a primeira, e depois o Papa Francisco lança também a Laudato Si, a primeira encíclica sistemática da crise ambiental. Mas vocês sabem que já em 67, ali, na Popular Progressio, já na 80ª Advênia, depois o Papa Paulo VI já tocava no assunto do meio ambiente. Eu não sei se a gente percebe. Teve até uma campanha da Fraternidade que também lançou com o tema que o Paulo VI trabalhava, né? Cuide do que é de todos, acho que foi em 71, se eu não me engano, né? Justamente por causa da 80ª de Vênias, que tratou do assunto do meio ambiente, né? Então, por isso, a proposta na Laudato Si, de 2015, ele lança a proposta da ecologia integral, do ser humano integral, ecologia integral. Somos uma parte do todo, nós não somos o todo. Nós somos uma parte do todo, estamos ligados a todos. Então não pode a gente se desligar da questão ambiental, porque
qualquer coisa que aconteça com o planeta, nós estamos dentro dessa casa, isso pode nos afetar. E aqui o Papa vai pegar cientistas, ele vai citar vários cientistas na sua encíclica. Novidade, hein? Novidade, o Papa citar cientistas. E interessante que o Papa Leão agora vai citar vários autores que ele conheceu também, que são cientistas, poetas, na magnífica humanidade, hein? Já vou deixando vocês curiosos para ler. Eu já li todinha, tá uma maravilha. Tá uma benção essa magnífica humanidade, viu? Então, a ecologia integral, relações com a casa comum, opção pelos pobres, e à luz disso, que retoma, né, o princípio da destinação universal dos bens, que os outros papas também trataram, eu não havia falado, mas eles também, o João 23 já tocou nesse assunto, né, o próprio Leão 13 já tinha trazido presente a destinação universal dos bens. E critica o paradigma tecnocrático, que agora, na magnífica humanidade do Leão 14, ele também vai bater pesado no paradigma da tecnocracia, né? E defende também o trabalho humano, E olha só que beleza, nós estamos vendo agora, né? Vamos entrar agora na Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Né? Só uma palavrinha rápida também, porque depois nós vamos ter uma fala só sobre o Papa Francisco. Acho que até vai ser o Padre Altair que vai trabalhar esse tema com vocês, ou vai ser lá em Guarapuava, né? Ele propõe na Fratelli Tutti, todos os irmãos, né? Propõe a cultura do encontro de todos, com todos e com toda a natureza, né? Da sensibilidade com cada ser vivo. Ele aponta uma política capaz de buscar o bem comum e os caminhos de reconciliação e um mundo que garanta os 3T, que daí dos encontros dele na Bolívia, ele vai citar na encíclica dele, na Fratelli Tutti, hein? Não deixa passar. Terra, teto e trabalho para todos, para que haja desenvolvimento verdadeiro, dignidade humana verdadeira e assim por diante. E depois que vai preparar ele para a encíclica que o Leão XIV lançou, que é a questão dos pobres. Então, no Coração de Jesus, lançado em 2024, o Papa Francisco mostra que os grandes compromissos sociais não são separados da relação pessoal com Cristo. Os nossos compromissos sociais não estão separados da nossa relação pessoal com Cristo. Boa relação com Cristo, boa relação com a pessoa e com a natureza também. E ele vai se basear em tudo isso para falar, se não na palavra de Deus, né? E no coração de Jesus, no amor aos irmãos. Então, meus irmãos, agora para encerrar essa rápida panorâmica de mais de 135 anos, e pegando lá para a histórica, vai passar de 150 anos, para a gente falar em 1 hora, rapidinho, só para deixar você mais desejoso de ter contato direto com essas encíclicas, nós podemos colocar aqui então o seguinte: o ensino social da igreja, ele não é algo de gabinete. No começo ele ficou com uma linguagem bem técnica, bem difícil, mas depois do João 23 para cá, ela veio amaciando, e com o Francisco, então, parece os nossos teólogos da teologia da libertação, da teologia do povo, da teologia social lá da Europa, falando conosco numa linguagem que não é complicada, que dá para a gente entender. Então, o ensino social da igreja não é algo mais de gabinete, né? E a doutrina social da igreja é um resultado de um processo paciente que vai se dando em 135 anos de evolução, né? Com a presença e a palavra dos papas, um grande concílio no meio de tudo isso, o Vaticano II, com a Gaudium et Spes ali brilhando, né? Essa Constituição, e é a realidade da onde ela vai encontrando as realidades e vai trazendo luz para a gente, como cristão católico, pensar: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou em comunhão com a minha igreja? Estamos. Estamos em comunhão com a igreja, conhecendo o ensino social da igreja, vai a fundo, não tenha medo, que é por aí o caminho. E depois, interpretando à luz do Evangelho, hein? Tudo interpretado à luz do Evangelho. Desde o Leão XIII até
agora o Leão XIV. Então fez surgir tema bem forte do ensino social da igreja: dignidade da pessoa humana, valor do trabalho e do trabalhador, destinação universal dos bens, bem comum, bem fundamentado nos pronunciamentos magisteriais, a destinação universal dos bens, solidariedade, subsidiariedade, cuidado com a criação, centralidade da paz, a pessoa como centralidade, a dignidade da pessoa como espinha dorsal, e a pessoa, né? E a fraternidade universal. Aprofundamentos progressivos que vão se dando dentro desses 135 anos, né? Os princípios que vão sendo oferecidos para a gente poder iluminar a nossa realidade, dialogar e não chegar com nossos princípios, nós que temos a verdade, vocês não sabem nada. Não, nós apresentamos nossos princípios para ajudar, para que possa ser construído projetos políticos, econômicos, sociais, que venha de encontro com a dignidade da pessoa. Para nós, a dignidade fundada no mistério da encarnação, que a Gaudium et Spes coloca muito bem, que é o quê? Jesus encarnado. Então, o mistério da encarnação, por causa de Cristo, a nossa pastoral, a nossa ação não pode senão ser encarnada. Desencarnada seria na contramão do mistério do nascimento e da encarnação de Jesus Cristo. E já não seria mais Cristo, então. A encarnação, na realidade, está fundamentada no princípio da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo na história da humanidade. Então, a doutrina social da igreja, né, vai nos orientar para discernir qual a nossa ação e, ao mesmo tempo, nós vamos dar para ela também elementos para ela continuar a evolução.